ele racha o Titanic e também vai afundando, né? Sim, o Titanic a tendência partiu em dois. A tendência de quando um navio grande desse parte, a água... Parece que uma afunda, né? Uma parte afunda primeiro. Sim. O Titanic é separado em duas partes, né? O naufrágio dele tem a proa, por causa da estrutura dele ou por causa da onde foi o impacto? É porque assim, olha, veja bem, o navio quebrou na superfície, né? Ele, com o peso, o próprio peso dele fez o navio partir. O navio começou a afundar. Ele bate no... Ao que tudo indica, né? A tese mais aceita é que ele teria colidido com o iceberg e o iceberg, feito uma faca, teria cortado, feito um rasgo no casco, que começou a inundação. Embaixo da linha d'água, né? Fez um rasgo, começou a inundação, o navio começou a inclinar. Fica muito peso, né? A proa, a frente afundou, ficou só a bunda para fora, né? A cena clássica do filme. Levanta. Isso. E por que quebra? Mas com o peso da água que estava entrando, a estrutura dele rompe, não aguenta. Colapsa. Então ele afunda em duas partes. Aí tem um detalhe. Nós estamos falando da superfície até o fundo de 4 quilômetros. Durante esse processo de descida de 4 quilômetros, acontecem coisas. Você tem fatores de correnteza. As coisas não caem retas. É verdade. Não é? Não cai reta. As coisas caem no mar e vão assim, vão se abrindo. Certo. Então você tem a proa que está lá e a popa que está aqui, não estão juntas. Entendi. Né? Que é também uma das conjecturas que eu faço do submersível ter implodido antes, porque isso vai gerar que os detritos se espalhem por uma área maior, porque entre o momento da implosão e chegar no fundo, ele percorreu uma distância considerável, talvez perto de 1 quilômetro. Então, correntes, ainda mais pedaços pequenos, e são mais sujeitos a serem levados, né? Mas tudo isso são conjecturas. Eu acho que a gente nunca vai saber. Eu acho sim que as equipes agora vão resgatar não com submarinos tripulados, mas com robôs, né? Vão resgatar fragmentos que eles consigam detectar e a partir disso fazer algumas análises de material, fadiga de material, para ver o que se podem deduzir alguma coisa do que aconteceu. Mas me parece muito claro que foi uma falha estrutural. Na verdade, assim, quando eu fiquei sabendo que foi não me lembro se foi na segunda-feira de manhã ou se foi no domingo à noite. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, vou morrer. Se não morrer, eu vou morrer. Por quê? A 4.000 metros de profundidade, tudo fica difícil. Tudo fica difícil. Sem luz. Sem luz. Localizar fica difícil. Tirar de lá, tirar de dentro de onde ele estava é impossível. Eles teriam que, no mínimo, tentar trazer ele para cima para poder tirar. Como poderiam fazer isso? Esse seria outro ponto, né? Tudo bem, eles poderiam descer eventualmente. Vamos supor que o submersível achassem que o submersível estivesse no fundo, tivesse ainda com a estrutura preservada, com as pessoas vivas lá dentro. Vamos supor que tudo isso acontecesse e eles tentariam, com esses robôs, de alguma maneira, levar o submersível para a superfície, com as garras, etc. Seria possível? Sim, seria possível. Mas é uma operação delicada, lenta, e havia uma corrida contra o tempo, porque você tinha um limite da capacidade de ar dentro que era 96 horas, que eles falavam desde o início, 96 horas. Né? Então, se você pega de domingo de manhã, bota 96 horas, daria primeiras horas da manhã aqui do Brasil de hoje, quinta-feira, né? Isso seria o limite. Agora, tem fatores que fazem com que essa capacidade, né, de oxigênio aumente ou diminua. Por exemplo... Estresse. Exato. Quando você está estressado. Exatamente. Respira mais. Exatamente, você respira mais. Né?
E aí você consome mais oxigênio. Quem mergulha sabe muito bem disso, né? Tem gente que mergulha com um cilindro e fica 30 minutos, tem gente que em 15 minutos já acabou o cilindro. Eu já mergulhei, Pois é. Então tinha esse fator. Então toda a operação, além de ser extremamente complexa, pela profundidade, pelo ambiente, né? Toda a operação ainda corria quanto tempo? Tinha que ser muito rápido. As chances, na minha opinião, as chances daqueles 5 serem resgatados, para mim, era 0. É mesmo? Quando aconteceu? Eu nunca, desde o primeiro momento, eu não tive a menor esperança de que eles pudessem ser tirados dali a tempo. Putz. Eles até poderiam, mas não... Com vida. Não, talvez eles conseguissem resgatar o equipamento, mas o mais provável é que ele fosse implodir. Ah, tá. Né? Duvido que eles escapariam. Porque tem um ambiente extremamente hostil. É frio. É muito, muito frio lá embaixo. Dentro do... Muito. Fica frio também? Muito frio. Não é isolado? Não. A temperatura lá embaixo é muito baixa. Baixa quanto? Cara, eu não sei te falar. Mas ela deve... De menos 10? Menos 20? Eu não sei te falar lá fora quanto estaria, mas eu li alguma coisa que falava que o revestimento, o material interno do submarino era equivalente a um freezer, assim. Ah, é? É. Então você ainda tudo um freezer. Então as pessoas, os eventuais sobreviventes, vamos supor que eles tivessem sobrevivido ao problema e tivessem ficado trancados lá dentro, eles estariam numa situação assim inimaginável, porque eles estariam com o ar acabando, um frio absurdo, né? Nossa. Não vou nem falar que não tinha água e comida, mas isso seria o de menos, tá? Porque deveria eles não teria, mas eles não iam morrer por isso, de sede em 3, 4 dias, não iam, né? Mas com a pressão, sim. Aí é... Então, assim, infelizmente, desde que eu soube, eu falei, morreram. Não tem jeito. Se já não morreram, vão morrer, infelizmente. E o caso deu muita repercussão aqui, porque é uma situação realmente aflitiva. Imagina você, faz parte dos pesadelos das pessoas, né? De você ser enterrado vivo. Né? Exatamente, era isso que eu ia falar agora. A imagem é isso, você foi enterrado vivo. É isso aí. É a mesma que você tá dentro de um caixão vivo e jogaram terra em cima, porque também tem uma pressão. Sim. Você não consegue empurrar aquela areia toda que está em cima de você. Então o monóxido de carbono vai acabando. Você vai se contaminando. Exatamente, a metáfora é essa. É você ser enterrado vivo. Porque numa situação dessa, o que eu vou falar pode parecer cruel, mas tem que ser interpretado de outra forma. Numa situação dessa, eu diria que a implosão, para mim, que foi o que aconteceu, acho que todo mundo, os técnicos já chegaram a essa conclusão também, a implosão foi, digamos, o melhor que poderia ter acontecido a eles. Que é uma morte rápida e indolor. Instantânea. Qual é a pior coisa que podia ter acontecido? Eles terem ficado trancados lá dentro, sabendo que iam morrer, sabendo que o ar estava acabando, com a plena consciência da dificuldade do resgate. Talvez os 3 turistas não tivessem essa real dimensão, embora sabiam que tinham risco. O dono com certeza sabia, e o operador, que era o especialista no Titanic, tudo indica ele que estava operando o submersível, também tinha, porque ele era um cara que já havia mergulhado lá, então ele tinha com experiência, ele sabia que na situação que eles ficassem trancados lá embaixo, a 4 mil metros de profundidade, a chance de ser resgatado não existia. Caramba. Então, assim, era você esperar pela morte da maneira mais sofrida possível, sabendo que ela virá, para você morrer por asfixia, né? Não ter mais ar. Então, eu acho que dentro do quadro, a implosão foi dos males o menor. Pelo menos dá para entender que aquelas pessoas foram tiveram morte fulminante e não sofreram. Quer dizer, eles devem ter passado, talvez tenham passado algum
um momento de tensão, quando perderam a comunicação, ou talvez a perda da comunicação tenha sido exatamente no momento da implosão, e daí ter perdido a comunicação. Ah, tá. Entendeu? Que pode ter marcado. Que eu acho que seria... não é o melhor dos quadros, mas é o menos pior. Entendi. Morte fulminante.